Olá, telespectador da TV da Transparência, seja muito bem-vindo ao segundo bloco de notícias da manhã desta quarta-feira, dia 3 de julho, em que você acompanha as principais atualizações dos poderes legislativo e judiciário. Bom, nós começamos com os destaques do Senado, em que temos que foram abertas na manhã de ontem, terça-feira, dia 2, em Olinda, as comemorações pelos 200 anos da Confederação do Equador. O evento ocorreu no Centro Cultural Eufrásio Barbosa, com a presença da governadora de Pernambuco, a Raquel Lira, e da senadora Tereza Leitão, do PT, também de Pernambuco, presidente da comissão temporária do Senado que coordena as atividades da celebração desse bicentenário. Até julho de 2025, o governo de Pernambuco vai promover atividades sobre a Confederação e sobre seus valores. No evento foram apresentados um selo postal comemorativo em parceria com os Correios, a programação de eventos científicos, ações da Universidade de Pernambuco, a reedição da obra Joaquim do Amor Divino Caneca, de Edivaldo Cabral de Melo, pela Companhia Editora de Pernambuco, e uma cartilha para os professores dos anos finais da rede estadual. A comissão temporária em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador foi criada em 2023 e deve funcionar até março de 2025. Além de Tereza Leitão, compõe o grupo dos senadores Humberto Costa, do PT, Fernando Dueire, do MDB, Jussara Lima, do PSD, e André Amaral, do União. O objetivo do colegiado é planejar e coordenar as atividades da comemoração do bicentenário. O movimento revolucionário eclodiu em 2 de julho de 1824 no Nordeste do Brasil. Teve início em Pernambuco, mas rapidamente se espalhou para as províncias vizinhas, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Era contra a monarquia de Dom Pedro I e defendia a implantação de um regime republicano. Na época, o movimento foi proibido e severamente perseguido pelas tropas leais ao imperador. Foram condenadas à morte 31 pessoas, entre elas o Frei Joaquim do Amor Divino, mais conhecido como Frei Caneca, que se tornou um herói entre os revolucionários. A comissão temporária também já participou de eventos em Recife e em Fortaleza. Outro destaque é que o Senado aprovou por votação simbólica um projeto de lei para garantir a segurança alimentar, o aproveitamento de espaços ociosos e a geração de renda nas cidades por meio da agricultura urbana. A proposta, que cria uma política nacional para o setor, segue agora para sanção presidencial. O relator do projeto na Comissão de Agricultura, senador Beto Faro, do PT, já havia enfatizado que, além da produção próxima aos consumidores de verduras, frutas, legumes, tubérculos, cereais, leguminosas, flores, ovos, mel, entre outros produtos, a agricultura urbana é também uma fonte de trabalho e de renda para muitas famílias. Apresentado originalmente pelo deputado Padre João, do PT, o projeto recebeu 6 emendas e parecer favorável na comissão. No plenário, onde Faro também foi relator, ele pediu que fosse acrescentada uma expressão da redação explicitando que qualquer recurso público utilizado nessa política respeite as disponibilidades orçamentária e financeira. O parlamentar paraense afirma: nós discutimos e aprovamos por unanimidade o parecer na CRA, mas depois de aprovado na comissão, houve vários debates para que a gente pudesse chegar a um termo. E eu peço para que a gente pudesse fazer um ajuste redacional na emenda 6. O texto, com 6 artigos, define que a agricultura urbana pode ser feita dentro das cidades, ou seja, intraurbana, ou nas periferias, que se chamaria periurbana. A ideia é oferecer alimentos aos habitantes da cidade, aproveitando espaços residuais e promovendo a utilização dos resíduos domésticos e águas residuais. Além disso, a proposta pretende incentivar a educação ambiental, o trabalho familiar e a valorização estética dos espaços vegetados. Internacionalmente, a agricultura urbana tem sido adotada em grandes metrópoles e cidades menores, com o apoio de governos e agências internacionais. Além da produção de alimentos, essa prática traz vantagens como o desenvolvimento de relações humanas e promoção de sustentabilidade e a ocupação saudável do tempo livre, especialmente para idosos e para crianças. Esses são os destaques do Senado. E Lorena, o que é que nós temos na Câmara dos Deputados?
Olá, Annalice, olá, telespectadores do nosso segundo bloco de notícias. Bom, sobre a Câmara, hoje nós temos que o presidente da República, Lula, sancionou a Lei Complementar 208 de 2024, que regulamenta a venda pela União, pelos estados e pelos municípios de créditos que têm a receber, como dívidas de contribuintes, operações chamadas securitização das dívidas. O objetivo da securitização é permitir a antecipação de receitas, boa parte já inscrita em dívida ativa, evitando o risco de futuros calotes. Os créditos deverão ser adquiridos, em geral, com desconto por empresas, bancos ou fundos de investimento. Do total de recursos obtidos com a cessão dos direitos sobre os créditos, 50% serão direcionados às despesas do regime de previdência social e a outra metade a despesas com investimentos. A lei foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 3, e se originou de um projeto 457 de 2017 do senador José Serra, aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. O relator na Câmara foi o deputado Alex Manente, do Cidadania, e não houve vetos presidenciais ao texto. De acordo com a lei, a operação de venda da dívida ao setor privado será considerada operação de venda definitiva de patrimônio público e não operação de crédito, que é vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Outras medidas previstas no texto são: a operação de securitização deverá ser autorizada por meio de lei específica. O ente federado não poderá vender parcela do crédito a receber que cabe a outro, por exemplo, o ICMS do Estado partilhado com os municípios. A securitização poderá ser feita por meio de uma sociedade de propósito específico criada pelo ente vendedor. Bancos estatais poderão participar da estruturação da operação, atuando como prestador de serviços, mas não poderão comprar os títulos à venda. Para coibir o uso político dos recursos recebidos, a lei proíbe a securitização nos 90 dias anteriores ao fim do mandato do chefe do Poder Executivo, exceto se o pagamento integral vinculado aos títulos emitidos ocorrer após esta data. Outra atualização é que a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural na Câmara promove nesta quarta-feira uma audiência pública sobre o leilão de arroz da Companhia Nacional de Abastecimento e a exoneração de seu ex-diretor executivo, Nery Geller. O debate atende a pedido do deputado Rodolfo Nogueira, do PL, e será realizado a partir das 17 horas. O local da reunião ainda não foi definido. Será ouvido o ex-diretor de operações e abastecimento da Conab, Tiago José dos Santos. O governo Lula anunciou a importação de até 1 milhão de toneladas. No entanto, o leilão inicial para comprar 263,3 mil toneladas foi cancelado porque as empresas vencedoras não comprovaram a capacidade técnica. O novo leilão deverá ocorrer sob outras regras. Uma das empresas que havia ganho o leilão, conhecido pelo nome fantasia Queijo Minas, levantou suspeitas. Nogueira afirmou, abre aspas, essa empresa teve um aumento de capital social repentino de R$80 mil para R$5 milhões, fecha aspas. Segundo o deputado, outras empresas não especializadas no ramo, como a locadora de veículos, também haviam ganho o leilão. Ele afirmou, abre aspas, das 4 empresas vencedoras, apenas a Zafira Trending atua no comércio exterior desde 2010, fecha aspas. O deputado estima que 85% da safra de arroz tenha sido colhida antes dos eventos climáticos extremos que afetaram o Rio Grande do Sul, o que indica perda de apenas 15% da produção. Por isso, ele afirma que não há a mínima necessidade de importar arroz. E outra atualização também sobre a Câmara é que, em discurso no plenário, os deputados comentaram críticas recentes do presidente Lula à decisão de junho do Banco Central de manter a Selic, a taxa básica de juros, em 10,5% e a relação entre as falas e o aumento da cotação do dólar. A moeda norte-americana fechou ontem, terça-feira, cotada a R$ 5,66. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar. Há uma especulação, foi o que afirmou Lula em entrevista a uma rádio baiana na terça-feira. Segundo o deputado Luiz Lima, do PL, o fato de mesmo os 4 indicados pelo Executivo para compor o Comitê de Política Monetária, o Copom, terem votado pela manutenção da taxa de juros, indica tecnicidade na decisão. Ele afirma, abre aspas, até os indicados por ele viram que é uma temeridade um presidente criticar o Banco Central, fomentar a figura da inflação, fazer com que o dólar suba e o Banco Central fique aí perdido nessa irresponsabilidade fiscal do governo federal. Fecha aspas para o que disse. O Copom é o órgão do Banco Central formado por 9 membros que define a taxa Selic a cada 45 dias. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, vice-líder da oposição, o Executivo ficará sem um bode expiatório para culpar com o fim do mandato de Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, em dezembro.
Ele afirmou, abre aspas, Lula vai indicar um novo presidente do Banco Central e, a julgar pela indicação dos conselheiros, esse novo presidente vai manter a política do atual a contragosto de Lula ou vai bancar a irracionalidade e assim afundar o Brasil ainda mais, fecha aspas. Já a deputada Gleisi Hoffmann, do PT, que é presidente do PT, afirmou que os indicadores econômicos do governo estão muito melhores que as expectativas do mercado anunciadas no Boletim Focus, com previsão de cerca de 120 instituições financeiras. Ela afirmou, abre aspas, o Boletim Focus dizia no início de 2023 que a economia cresceria apenas 0,65% e que a inflação em 2023 fecharia em 5,36%. Pois bem, no final de 2023, o PIB sob o governo Lula cresceu 2,9% e a inflação caiu para 4,62%, fecha aspas para o que afirmou. Segundo Gleisi Hoffmann, não é incompreensível que o mercado financeiro e a imprensa fiquem apreensivos. Ela afirmou, abre aspas, dizem que o dólar está subindo porque o presidente está falando muito, o que deveria se calar. O presidente da República não tem que se calar, ele tem que falar as verdades, disse a deputada ao criticar Campos Neto. Para o deputado Lindenberg Farias, também do PT, o Banco Central deveria intervir na política de câmbio para reduzir a valorização do dólar frente ao real. Ele afirmou, abre aspas, eles querem comprar uma crise. Isso não faz sentido. O Brasil tem 350 bilhões de dólares em reservas cambiais. Ele poderia fazer swap cambial, ele sabe que um dólar alto pode puxar a inflação. O compromisso maior do Banco Central é a estabilidade monetária, fecha aspas para o que disse o deputado. Lindenberg Farias afirmou que durante a gestão Bolsonaro, o Banco Central vendeu 70 bilhões de dólares das reservas cambiais para intervir no câmbio e agora está de braços cruzados. Campos Neto estaria agindo como um regente de chantagem, na opinião do deputado Márcio Gerri, do PCdoB. E o deputado José Nelto ressaltou que a taxa de desemprego está baixa, mas considera que a alta do dólar pode prejudicar a economia. Ele afirmou que a queda de braço entre o mercado, o presidente da República e o presidente do Banco Central não é boa para o povo brasileiro. A taxa de desemprego atingiu 7,1% no trimestre encerrado em maio, ou seja, março, abril e maio, segundo o IBGE, o menor nível para o período desde o ano de 2014. Isso é o que nós tivemos sobre a Câmara, Analice, e o que a gente tem agora sobre o STF. Bom, Lorena, nos destaques do STF, nós temos que o plenário do Supremo deve discutir em agosto processos que tratam dos limites para a quebra de sigilo teletemático, ou seja, o sigilo de informações digitais, da validade dos contratos de trabalho intermitentes e das possibilidades de acordo da não persecução penal, ou seja, ajuste entre o acusado e o Ministério Público para extinguir o processo em casos em que ainda cabem recursos. O colegiado também deve ouvir os argumentos da ação que discute se a liberdade religiosa justifica o custeio de tratamento de saúde pelo Estado e concluir a análise do julgamento que validou o decreto presidencial sobre demissão sem justa causa. Está na pauta da primeira sessão do semestre, do dia 1º de agosto, a ação direta de inconstitucionalidade 7.212, apresentada pelo Partido Novo contra a emenda constitucional 123, que insistiu o estado de emergência em 2022 e ampliou o pagamento de benefícios sociais em razão da elevação dos preços dos combustíveis. O plenário deve discutir na semana seguinte, no dia 7 de agosto, recursos contra a decisão do recurso extraordinário 10.75412, que reconheceu as situações em que empresas jornalísticas podem ser condenadas por publicar entrevista em que se atribui falsamente a outra pessoa a prática de um crime. Outro recurso extraordinário na pauta é o RE 1301-250, que discute os limites para a quebra do sigilo teletemático de um conjunto indeterminado de pessoas. O caso foi apresentado ao STF pelo Google contra a decisão do STJ, que autorizou a quebra de sigilo de dados sobre pessoas que fizeram busca sobre a ex-vereadora Marielle Franco e sua agenda pública nos dias anteriores ao seu assassinato. Os ministros devem ainda analisar os limites e possibilidades de acordos de não persecução penal em processos abertos antes do pacote anticrime, que criou o instrumento. Esse tipo de acordo permite extinguir o processo em crimes menos graves se o acusado confessar e aceitar cumprir obrigações firmadas pela Justiça. O tema é tratado no habeas corpus 18.5913. Também está na pauta do dia 7 a ADI 4245, que questiona regras da Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. A pauta do dia 8 de agosto inclui apenas o
RE 9797/42. A sessão vai se dedicar exclusivamente à leitura do relatório e às manifestações das partes na ação que discute se a liberdade na crença e consciência, prevista no artigo 5º da Constituição, pode justificar o custeio de tratamento médico indisponível na rede pública. No dia 14 de agosto, os ministros discutem a ADI 7442, apresentada pela PGR contra trechos da Lei de Falência e Recuperação Judicial, que inclui as cooperativas médicas operadoras de planos de saúde no regime de recuperação judicial. Na sequência, está previsto o julgamento do RE 630852. O recurso discute a aplicação do Estatuto da Pessoa Idosa aos contratos de saúde firmados antes da sua vigência em 2003. Um dos pontos é a possibilidade de aumento de mensalidade de acordo com a idade do beneficiário. Está ainda em pauta nesse dia o referendo da decisão do ministro Gilmar Mendes na ADI 7580, que determinou o retorno de Reginaldo Rodrigues à presidência da CBF. Já no dia 21 de agosto, o plenário se dedica a diversos processos trabalhistas. O primeiro é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 73 da Procuradoria-Geral da República sobre suposta omissão do Congresso em regulamentar a proteção de trabalhadores frente à automação. Em sequência, deve ser concluído o julgamento da ADI 1625, que trata do decreto presidencial que afastou a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho. Esse regramento internacional não admite a demissão sem justa causa de um empregado. Na sessão virtual de 19 a 26 de maio de 2023, o julgamento foi suspenso para conclusão em sessão presencial. Por fim, serão discutidas 3 ADIs sobre constitucionalidade do contrato de trabalho intermitente instituído pela reforma trabalhista de 2017. E por último, nós temos uma matéria do site InfoMoney que diz que o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, encerrou no final de junho os trabalhos do primeiro semestre, dando início ao recesso do judiciário. Assim, a partir de julho, todos os prazos na corte ficarão suspensos, o que jogou no limbo mais de 121 mil processos que pediam a revisão da vida toda das aposentadorias do INSS, protocolados no Judiciário antes da derrubada da tese, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça. Em um movimento estratégico, o STF derrubou em março deste ano a tese de revisão da vida toda, ao declarar a constitucionalidade da Lei 9.876 de 1999, que alterou o cálculo das aposentadorias e implementou o fator previdenciário. De uma vez só, foi eliminada a chance dada a milhares de aposentados que poderiam conseguir o benefício concedido pela mesma Corte em 2022. Ao rever sua própria decisão, tomada há 2 anos, a Corte abriu um precedente perigoso na opinião de especialistas consultados pelo InfoMoney. De acordo com o Nazário Nicolau Maia Gonçalves, diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a decisão tomada pelo STF gerou instabilidade e insegurança e grande sensação de insegurança. Ele afirma o seguinte: com essa ação, inauguraram uma nova forma de trabalho muito preocupante, ao usarem de ações da década de 90 que estavam no arquivo para viabilizarem uma mudança de paradigma. Segundo ele, muitas dessas 121 mil ações esperam por uma decisão sobre o que será feito com quem já tinha até sentenças. Abre aspas, será preciso que o STF faça a modulação dos efeitos disso que foi decidido, indicando como fica a situação de quem ganhou e até já está recebendo ou quem ainda não foi julgado, mas que poderá ter de pagar todas as custas do processo já sabendo que não vai ganhar. Para Gonçalves, as pessoas que já conseguiram o benefício precisam estar seguras de que não terão seu direito suspenso, muito menos que tenham de devolver o que receberam. Já para as ações que não tinham sentenças, é possível que as pessoas tenham de arcar com as custas judiciais. Ele acrescenta, isso nos preocupa muito e inclusive o ministro Dias Toffoli deu indicativo de que a AGU possa formalizar uma isenção, mas são milhares de processos que precisam ser revistos, fecha aspas. O Instituto de Estudos Previdenciários chegou a apresentar no final de março, depois de decisão do Supremo, pedido para que aposentados que ingressaram na Justiça até a decisão da Corte fossem resguardados. O IBDP também espera que haja urgência na modulação por parte do STF.
Outra preocupação, segundo especialistas, é a tendência que vem se desenhando em várias decisões em que o governo trabalha junto à corte, indicando mais impactos econômicos do que impactos sociais. Muitas vezes eles indicam que uma decisão possa acarretar custos que os cofres públicos não vão aguentar. Mas em alguns casos, os valores indicativos não ganham consenso. O advogado diz o seguinte: nas questões previdenciárias, o alardeamento financeiro do impacto fiscal ficou nítido nas últimas decisões do Supremo. Para a advogada Daniela Poli, sócia do escritório Poli Advogados, a decisão do STF sobre os efeitos da revisão da vida toda será crucial para definir uma lacuna importante deixada pela decisão. A advogada afirma: a segurança jurídica é um princípio fundamental no Estado de Direito, pois ela assegura que decisões judiciais definitivas sejam respeitadas. Alterar os efeitos dessas decisões colocaria em xeque a confiança dos cidadãos no judiciário. Além disso, segundo a advogada, é preciso respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que muitos beneficiários da revisão da vida toda são para idosos que já se encontram em uma situação de vulnerabilidade. A advogada afirma: alterar suas aposentadorias poderia comprometer sua subsistência, violando esse princípio previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Esses foram os destaques do STF. Lorena, o que é que nós temos na Justiça Eleitoral? Bom, sobre a Justiça Eleitoral, nós temos que o número de candidatas e candidatos autodeclarados indígenas cresceu nas últimas eleições municipais, com aumento concentrado em cidades que têm parte do seu território dentro de terras indígenas. Entre os pleitos de 2016 e de 2020, a proporção de candidaturas desse público com relação ao total de concorrentes aumentou de 1,88% para 2,26% em cidades com demarcação. Fora dessas localidades, diminuiu de 0,11% em 2016 para 0,10% no último pleito. Segundo dados do portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral, somente um dos 8 prefeitos autodeclarados indígenas foi eleito em município fora da área de proteção para povos originários. Especialistas apontam para uma maior conscientização da população quanto à autodeclaração de raça e cor. A opção está disponível para registro de candidaturas na Justiça Eleitoral desde o ano de 2014. Antes da resolução do TSE número 23.609 de 2019, a declaração de cor ou raça no registro de candidatas e candidatos era opcional. A partir dessa norma, foi estabelecido um modelo de requerimento que inclui a possibilidade de informar a cor ou raça de forma mais sistemática e padronizada. Desde então, concorrentes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador atualizaram seus dados para as eleições municipais. Foram 176 candidatos em 2020 que mudaram sua autodeclaração para indígena, sendo 95 em cidades com demarcação e 81 fora dessas localidades, segundo dados do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia. O antropólogo da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, da FUNAI, Arthur Nobre Mendes, ressalta um aumento surpreendente na população autodeclarada indígena fora das terras demarcadas. Segundo ele, o censo de 2022 revelou um crescimento expressivo, atribuído tanto a uma maior autoafirmação étnica quanto a mudanças na metodologia de coleta de dados pelo IBGE. Arthur explica que essa tendência não se restringe apenas às regiões tradicionalmente associadas aos povos indígenas, como a Amazônia, mas se expande para outros estados. Ele afirma, abre aspas: estamos trabalhando com o IBGE a relação das etnias. Percebemos o surgimento de vários povos que não estavam presentes no censo de 2010 e que durante essa década passaram a se reconhecer como tal. Geralmente eram povos que estavam apagados historicamente, fechados para o que afirmou. E observa que ele coordena o acordo de colaboração entre a FUNAI e o IBGE quanto à coleta e análise do censo de 2022. O estado de Amazonas é o que registra a maior quantidade de candidatos autodeclarados indígenas em 2020, com 467 concorrentes somados nas diferentes disputas, prefeito, vice-prefeito e vereador. Mato Grosso do Sul está em segundo lugar, com 202 candidatos indígenas para os mesmos cargos. A resolução TSE número 23.659 de 2021, que trata do cadastro eleitoral, trouxe novidades para o último pleito geral em 2022. Além dos dados pessoais, eleitoras e eleitores passaram a contar com novos campos de identificação, entre eles a etnia indígena e a língua falada. A página de estatísticas eleitorais já disponibiliza esses dados biográficos. Isso é o que nós temos sobre a justiça eleitoral, Analícia, e agora eu volto com você. Estamos encerrando a nossa participação aqui no segundo bloco de notícias. Nós agradecemos a sua audiência e esperamos que continue conosco para mais informações.